Hoje temos um programa especial, inédito e totalmente exclusivo. Hoje vamos falar do coronavírus nos Estados Unidos, segundo país com o maior número de mortos por essa doença terrível. O entrevistado é um jornalista que vive em Nova York, escreve para o jornal e o site do New York Times e é youtuber como eu. Dana faz muito sucesso com o canal Amigo Gringo, fala português, ama o Brasil e sempre que pode está em nosso país. Seth Kugel, muito obrigado por aceitar o meu convite e o convite do Ping Pong com Bonfá nesse momento muito difícil. Não, muito obrigado pelo convite. Estou aqui em Nova York para responder todas as suas dúvidas. Só não peça que eu saia de casa. Eu estou ficando aqui. Tá certo. Você tem ideia do número de infectados e mortos dentro dos Estados Unidos hoje? Então, acho que está chegando a 500 mil casos e 18 mil mortos. Claro que a gente sabe que tem muito mais casos do que isso, porque os testes aqui são um desastre, né? É impossível conseguir o teste se você não está quase morrendo ou se você não é famoso. Então, você acha que os números estão subnotificados como no Brasil? Eu acho, porque olha o seguinte, eu vou dar um exemplo. Na cidade de Nova York, saiu uma reportagem de uma rádio daqui, que 200 pessoas mortas estavam, ou seja, desculpa, as ambulâncias estavam levando 200 pessoas mortas em casa por dia. E quando alguém morria em casa, eles não recebem o teste. Porque eles vão direto para, como chama isso em português? O mortuário, sei lá. Necrotério. Exatamente. Então, essas são 200 pessoas. Obviamente, algumas pessoas morrem todos os dias de outras coisas, mas normalmente é algo tipo 20 ou 30 pessoas por dia que morrem em casa. Então, no mínimo 150 pessoas mortas de coronavírus por dia nos últimos dias, que não contam, que não estão incluídos nos números. Então, essa reportagem saiu e vão corrigir isso agora, que um jornalista, mas quem sabe, né? Outras cidades, outros estados, não sabemos. Então, e claro que não sabemos, até agora, por exemplo, eu tenho colegas que ficaram doentes, ficaram 15 dias em casa, muito tosse, mas não chegaram a ter problemas respiratórios. Então, eles não foram para o hospital, porque o que estão dizendo para a gente, não vá para o hospital. Liga para o seu médico, fala por telefone, e ele vai falar do tratamento, mas não chegue no hospital. Ou seja, não faça o teste. Então, tem muitas pessoas que já perderam 15 dias de trabalho, se é que ainda tem trabalho, sem ser testados. Então, com certeza tem mais de 1 milhão de pessoas, de casos nos Estados Unidos, nem falar das pessoas assintomáticas, né? Mas quem não quer ser assintomático? Eu queria já ter tido o vírus assintomaticamente, mas claro que eu não sei se eu já tive. Então, estão falando agora que a parte crucial é de começar a testar todo mundo. E a grande falha dos Estados Unidos, que outros países conseguiram, mas a gente ainda não conseguiu. Eu acho que o Brasil também não conseguiu, né? Aqui também é uma tragédia. Eu peguei aqui os números atualizados, né? Os mais ou menos recentes. Aqui o Brasil fala que tem 17, quase 18 mil casos confirmados. Mas a gente não testou ninguém aqui. Então as pessoas estão morrendo e não sabem nem do que estão morrendo, porque elas não são testadas. É uma barbaridade, é um absurdo. A gente agora lançou aí 100 mil testes, é um absurdo. As pessoas morrem e não sabem do que estão morrendo, a gente não está testando ninguém quase. O país que tem mais de 212 milhões de habitantes não testa ninguém aqui, é um absurdo. Não se preocupe, estamos juntos nisso, porque obviamente, temos políticos que mais ou menos agem da mesma forma. E Seth, me fale uma outra informação importante. Qual é o número de infectados e mortos hoje dentro de Nova York? Da cidade ou do estado, enfim? A gente de longe, o estado e a cidade com mais casos. Temos mais casos de quase qualquer outro país do mundo e com certeza mais que o Brasil.
eu estou vendo aqui números das 14 horas, há 1h30 aqui. E diz aqui que são, no estado de Nova York, 170. E na cidade, só na cidade, 92 mil. Esses são casos. E mortos na cidade, a gente acaba de passar 5 mil. Está em 5.065. Mortos do estado é 7.800. Então, no estado, a gente tem aproximadamente 65 por aí por cento dos mortos. A cidade é o epicentro e, segundo eu entendo, é por pelo menos duas razões. Número um, tantas pessoas entrando aqui pelos aeroportos, é uma cidade tão internacional. E segundo, porque a gente vive aqui em apartamentos pequenos, em metrôs lotados, ou seja, passar o vírus de uma pessoa para outra. Aqui em Nova York é muito fácil, é muito difícil evitar. E também estamos sabendo que as pessoas pobres, principalmente as pessoas negras e latinas, que são imigrantes, têm um nível de infecção muito maior do que as pessoas de classe média, média alta, que conseguem ficar em casa e tem, por exemplo, cada pessoa tem um quarto, ou seja, não todas as crianças no mesmo quarto, não todas as crianças, os pais no mesmo quarto, porque o mesmo que acontece no Brasil, em muitas partes do Brasil, passa aqui. Muitas pessoas em casas pequenas. E nosso metrô também lotado, ainda hoje lotado, e quem está no metrô, claro, são as pessoas que têm que trabalhar, são as pessoas que entregam pacotes, que entregam comida, que não conseguem usar Uber ou táxi, ou não tem carro. Então, óbvio, a gente vai ver, e o prefeito já falou disso, vamos ver ao final, que realmente quem pagou o preço aqui vai ser os pobres, e aqui em Nova York isso significa negros e latinos. Isso porque você está me dizendo que eles continuam trabalhando muito, é isso? Exatamente. Então, quem está trabalhando aqui? Muitas pessoas ainda estão trabalhando, mas quem consegue trabalhar de casa, ou como se diz no Brasil, home office, que a gente não fala. Vocês pegaram esse termo e estão usando em inglês, mesmo que a gente não está usando. Tudo bem. Quem trabalha em casa é quem é profissional, quem trabalha no escritório, né? Mas quem trabalha em fábrica, quem trabalha em cozinha, quem trabalha em lojas, essas pessoas, em geral, em Nova York, são as pessoas mais pobres. Não todo mundo, né? Obviamente, a loja tem um dono e o restaurante tem um chefe, né? Mas as pessoas que trabalham em lugares lotados, etc., tipicamente são as pessoas mais pobres e com menos educação. E então, se você vai no metrô, por exemplo, e a última vez que peguei o metrô era como, sei lá, 25 dias atrás. Mas mesmo 25 dias atrás eu fui no metrô e as pessoas que estão no metrô são as pessoas que vão trabalhar, tipo, enfermeiras ou assistentes de enfermeiras, pessoas que fazem limpeza nos prédios, seguranças, todas essas coisas, essas pessoas que não podem trabalhar em casa, essas são as pessoas no metrô. E eu vou imaginar que os médicos que vão trabalhar, a maioria estão indo de carro, estão indo de Uber, pelo menos, para evitar os metrôs. Então, a gente tem esse problema aqui. Se você sai na rua, eu moro num bairro latino, né? Então, todo mundo é latino aqui, quase. Mas quando as pessoas que deixam a comida em casa, que trabalham no supermercado, são todos jovens latinos, principalmente. Aliás, você estava comentando comigo, antes da gente começar essa conversa pelo Skype, que o seu bairro está no epicentro da contaminação aí do coronavírus em Nova York, é isso? Na capa do New York Times de hoje, estou falando da capa da versão impressa, porque eu sou velho, ainda leio o jornal em papel, mas também foi destaque, eu vi no site ontem, e saiu na capa hoje, que o meu bairro, junto com os 3 bairros vizinhos, o meu bairro é Jackson Heights, para quem conhece Nova York, é Jackson Heights, Elmhurst, East Elmhurst, e Corona, eu acho. Corona
ironicamente, né? Que Tem corona é um bairro, tem o vírus. Mas esses bairros que são contíguos, né? Tem a taxa mais alta de infecção. Eles, quando você é testado, eles pegam o CEP aqui. Eles só pegam o CEP, não pegam outra coisa. Mas eles sabem onde as pessoas moram. E aqui, nessa área, é o índice mais alto. Eu fiz o cálculo com os números que publicaram, né? De cada 83 pessoas nesses bairros tem teste positivo. Vamos lembrar que, com certeza, 75 dessas 83 pessoas não fizeram o teste. Então, estamos falando, se é de cada 83, deve ser muito mais do que isso. E isso é muito, isso é o número mais alto da cidade e provavelmente com poucas exceções do país. Nova Orleans tem muitos casos também, mas Nova York, em números puros, é número 1. E meu bairro é número 1 do número 1. Estamos ao lado, sabíamos já disso, porque o hospital que fica 3 quarteirões daqui, um hospital público, foi o primeiro hospital a lotar. E saiu em todas as notícias internacionais. E eu fiz até um live no meu canal, eu fui até o hospital, obviamente eu não entrei, mas só para mostrar as ambulâncias e as ruas lá perto. E ele é um dos hospitais que tinha que contratar um caminhão de refrigeração, né, gelado aí para colocar os mortos, os cadáveres, porque não cabia mais no hospital. Uau! Bom, você me disse que o transporte público está funcionando, não parou, que os aeroportos também estão funcionando a todo vapor, é isso? Não, a todo vapor, os aeroportos não. Eu ontem saí, eu queria até exatamente isso, ver como estava o bairro que fica perto do aeroporto, que está aproximadamente a meia hora a pé da minha casa. Então eu consegui ir sem entrar em carro, sem entrar no metrô, só andando na rua. E juro que eu vi 2 aviões em 45 minutos no ar. Ou seja, o aeroporto parece parado. Tem alguns voos, né? Por exemplo, tem médicos chegando a Nova York, do país inteiro. Meu primo mora em Colorado. Ele chegou 2 dias atrás para trabalhar no hospital público daqui, porque estamos precisando. Esses médicos estão trabalhando, estão exaustos, né? Então, pessoas chegando para ajudar eles. Mas quase não tem. Agora, o metrô está funcionando, mas com menos frequência. Eu acho que isso não é por ordem da prefeitura. Eu acho que é por trabalhadores doentes. Ou seja, tem muitas pessoas que não estão trabalhando. Então, o metrô está correndo menos. Hoje mesmo, tem um programa na sexta-feira aqui que o prefeito tem na rádio, eu sempre escuto. E as pessoas ligam, os cidadãos ligam para reclamar sempre de algo. E o médico ligou, está falando que tem uma consultoria com 15 empregados aí, e todos estão reclamando que o metrô está lotado. E os pacientes também estão reclamando. Então, se o metrô está lotado, não faz nada ficar a 2 metros das outras pessoas na rua. Você está no metrô, coisa fechado. E o prefeito posso dizer, ficou puto no seu programa. Ele ficou, porque, na verdade, não é o prefeito que controla o metrô, é o governador, é do estado, né? Mas ele ficou tão frustrado porque ele tinha recebido, ele tinha falado com o chefe do metrô falou que tudo bem no metrô, mas as pessoas continuam ligando. Imagina isso, não só você tem que trabalhar, mas dentro do escritório, dentro da consultoria, você consegue controlar um pouco, né? As pessoas, você pode limpar, as pessoas podem ter cuidado. Mas uma vez você entra no metrô, esquece. Tem pessoas que você não conhece. E outra coisa que eu acho que preocupa muitas pessoas, os sem-tetos, né? Nova York, muitas vezes dormem no metrô, ficam no metrô, ocupam vários lugares. E, obviamente, é grande possibilidade de eles também serem infectados. Então, eu acho que o nosso problema, não sei, o metrô tem a ver. A boa notícia aqui que estamos vendo os números não estão subindo mais, os números meio estão assim.
né? E eu ouvi o prefeito dizer algo bem interessante hoje, que sabe que todo mundo quer saber quando, por quanto tempo vamos estar nessa situação. E ninguém sabe, obviamente, mas ele deu, no mínimo, ele explicou como vamos saber. Então, a cidade, a partir da segunda, eu acho, tem um novo sistema de estatísticas. Ou seja, até hoje a gente não sabe se as estatísticas são boas, mas disse que agora eles têm um novo sistema, vai lançar na segunda, que vão medir 3 coisas. Eu acho que é hospitalizações, admissões a UTI e mortos. Eu acho que essas são as 3 estatísticas. E ele falou que vão monitorar todos os dias. E se esses números descem 10 dias seguidos, todos os 3 números, por 10 dias seguidos, eles vão começar a relaxar um pouco as regras. Ou seja, não vão liberar todo mundo. Mas isso, para mim, é legal, porque aí você pode ver todos os dias. Você pode ter alguma ideia. 3 dias seguidos, conseguimos. E depois o 4º dia sobe e acabou. Mas, no mínimo, a gente tem uma forma de saber alguma coisa. Mas eu acho pouco tempo, 10 dias, viu? Eu acho que tinha que ser 15, 20, porque a chance dessa curva subir de novo... Mas entenda que ele não está falando de liberar tudo. Ele está falando de, talvez, mais alguns tipos de trabalhadores voltarem para trabalho. Ou está falando de talvez deixar, em vez de 10 pessoas no supermercado, 15 pessoas no supermercado. Ele não está falando de voltar à normalidade.